dia, boa tarde, boa noite, contenters. Eu estou muito animada que estamos trazendo um tema leve para esse podcast. A gente deu uma pesada nos últimos episódios e hoje a gente só vai falar o quê? De amor, de flerte, de ghosting. Eu sou Dania Reis, escritora, jornalista, sócia fundadora da Contente. Estou muito animada para esse papo. Leve para quem tá casada, né, Daniela? Aí é bem leve, tá bem tranquilo aí na sua casinha. Então vamos dar o parênteses que assim, gente, os posts sobre relacionamento não são baseados na vida da Luísa. Porque Sabe, tem gente... como a única integrante solteira desta empresa, a minha tudo, tem muitas especulações, entendeu? E aí, gente, tem toda uma produção de conteúdo que é feita, de andadas. Eu não mando indireta no Instagram, entendeu? Ao contrário de certas pessoas aqui. Eu também não, eu uso o que eu chamo um estudo antropológico, é um estudo antropológico isso, gente, só porque eu não sou o Val Harari, ninguém tá acreditando. Isso é um estudo antropológico feito com muitos anos de conversa, de fofoca, de análise, de conselho, tá? Então aqui só para dar um disclaimer. Olha, eu sempre gostei de mandar indiretas pelas redes sociais, mas o que é que eu faço hoje em dia também? Eu vou capturando, entendeu? Os incômodos das pessoas ao redor e daqui a pouco, ó, maceta lá no teclado e se a indireta serviu, baseado em fatos reais. Da vida de quem, não sabemos. Ai, gente, nem me apresentei. Bom, sou Luísa Vol, cofundadora, diretora criativa da Contente. Junto com essas duas, estamos o quê? Sempre tentando capturar a temperatura, né? E a temperatura tá oscilando muito na pista, como dizem os cariocas, que anda salgada. Apesar de que eu, Luísa, não gosto muito dessas frases generalistas, não, porque eu acho que aí ela infiltra na nossa lente e aí você já fica vendo o mundo todo desse jeito. Então, também a gente tem que tomar cuidado com essas generalizações, mas na Contente a gente está sempre tentando, né, captar o que está acontecendo em vários campos, e o campo amoroso é sempre uma pauta de muito sucesso. Essas pesquisas são feitas de várias formas, né? Então a gente vê o que acontece na cultura, a gente vê o que acontece com os nossos amigos, a gente vê o que acontece com os conhecidos, a gente vê o que acontece também com a gente, mistura tudo ali num caldeirão e solta. Então, assim, só para ninguém levar muito nada ao pé da letra e ao pessoal aqui, não, porque somos o quê? Um veículo, tá? Ninguém está acusando editor e diretor de veículos de estar descrevendo a própria vivência, tá? Disclaimer feito, vamos começar. Eu queria começar com uma pergunta nada fácil, por isso que eu vou jogar para vocês duas, para eu tentar pensar na resposta, que é: as mulheres estão exigentes demais? A masculinidade está em crise? Nossa, são muitas perguntas. As mulheres estão exigentes demais? A masculinidade está em crise? O amor romântico morreu? Como anda isso no mundinho LGBT? Eu quero saber as visões de vocês sobre tudo isso. Gente, eu preciso trazer um dado que é: pessoas que eu conheço, mulheres até então heterossexuais, de repente estão apaixonadas por outras mulheres. Eu fico pensando, isso é corporativismo? Eu estou vendo o mundo a partir da minha própria lente? Pode ser, afinal de contas, sou uma mulher lésbica. Mas, assim, sabe aquela amiga que você pensava, essa daí não tem jeito não, essa daí é heterossexualidade compulsória, não vai ter jeito. De repente, começou a sair da ideia do amor romântico, começou a mergulhar nos estudos sobre a não monogamia, começou a ter um relacionamento com um cara que tinha uma namorada, de repente, experimentações dela lá. No final da história, ela está muito apaixonada por outra mulher. E eu olho essa história e penso, que bom que ela se permitiu, que bom que está acontecendo isso. Outro dia, uma outra amiga também que eu falava, hétero pra sempre. De repente, está dando umas passeadas aí. Até ela mesma falou, tô nessa coisa meio bifestinha. Aí eu falei, rapaz, será uma coisa geracional? Será uma coisa da minha bolha? Será o quê? Mas é o que eu venho trazer aqui de insumo.
E eu acho que tem uma discussão interessante aí, que é, para muita gente a sexualidade é algo muito definido, né? Eu sou assim, sempre me relacionei assim. Mas talvez, diante de tantas coisas que a gente viveu nos últimos tempos, tenha gente dizendo assim, eu vou ver o que é que tem de vida lá fora, fora desse cercadinho que eu mesma criei para mim. E o que tem chegado para mim é essa surpresa e essa abertura diante de novas possibilidades de viver não só o amor, como a pegação também. Não é tudo que vira uma grande história de amor e agora é a cura hétero, não é, entendeu? Mas assim, tem coisas acontecendo e eu acho curioso, porque realmente partiram de exemplos que eu achava que estavam muito definidos num tipo de padrão. E aí eu não sei se isso tem a ver com a própria conversa hoje em dia. A gente conversa sobre não monogamia de uma forma que não era uma conversa há 10 anos atrás, pelo menos nessa mesma bolha. Então talvez a gente esteja se letrando em novas possibilidades que permitem novas vivências também. Amei, quero nomes aquelas. Te mando no zap. Obrigada. Olha, mentira, tem uma delas que eu não vou falar jamais porque me pediu segredo, mas a outra é de boa já. Pronto. Uma fofoqueira ética, entendeu? É assim, a fofoca sempre... Importante, não insistirei, respeito. Gente, se as mulheres estão mais exigentes, eu espero que sim, porque a régua estava baixa, né? Eu acho que uma coisa que dá para concordar é isso. E nesse momento de mundo tenebroso que a gente vive, hoje já fui impactada assim por feminicídios terríveis, e agora a gente fala assim no plural, né? Hoje, como assim? Aí, com esse caldo cultural, a gente não vê só o caso extremo, né? O fim da linha que chega no pior pesadelo de qualquer pessoa. A gente vai puxando o fio desse novelo, né? A gente vai vendo. A gente acabou de gravar um episódio sobre como a pandemia nos ajudou a ver muitas coisas que estavam acontecendo, e eu acho que o mesmo aconteceu para as relações, né? Desde então, assim, a conversa sobre relações entrou num nível de sutilezas muito diferente, e eu gosto muito de celebrar esses momentos, de ter consciência, porque a gente, né, é muito acostumada a achar que nada muda nunca, que é tudo isso aí mesmo, mas se a gente for pegar a conversa sobre relacionamentos numa bolha, de um recorte, mas é uma bolha que produz muito conteúdo, que gera muita cultura, a conversa está em outro lugar, né? A gente consegue falar de coisas bem mais sutis, assim. Então, falando por mim, sim, um nível de exigência e expectativa muito diferentes, e do que eu vejo à minha volta também. Como resultado disso, muitos boys sobers, alguns casos do tipo, deu para mim sair dessa parada, e muitas outras do tipo, e agora? O que sobrou no meio desses escombros? O que dá para eu pegar e o que a gente deixa lá enterrado e foi com Deus? Eu sinto que a gente está meio nesse momento. Eu lembro que quando eu li Sexo no Cativeiro, da Esther Perel, aquilo ali deu uma abertura na minha mente em relação ao que a gente espera de um relacionamento amoroso versus o que a gente deveria esperar. Nesse livro, ela fala sobre como a gente concentra num relacionamento todas as expectativas. A gente espera que a pessoa com quem a gente namora, casa, seja nossa amiga,
seja a pessoa do tesão absoluto, seja a nossa conselheira, seja a pessoa com quem a gente divide a criação do filho, é como se a gente colocasse várias personas numa só e a gente criasse uma expectativa de que ela supra tudo. O spoiler é, não vai dar certo. E aí o que acontece, geralmente, as relações mais longas, mais duradouras, a gente vai se fechando nesse mundinho e a gente acha que a vida é isso. Então, quem aí não conhece um casal que é aquele casal que não precisa dos outros pra viver? Sabe aquele casal, eles são tão legais, eles juntos, eles gostam de ir pra natureza e eles têm uma mega sintonia, nanana. Será que a gente deveria concentrar tudo que a gente é, tudo que a gente gosta, tudo que a gente deseja nessa pessoa? Ou será que faria bem também, no meio dessas possibilidades, a gente reservar um espaço para a viagem com as amigas, para o momento de terapia, onde você busca um aconselhamento? Então, quando eu li esse livro, eu falei, a gente está esperando demais do amor romântico. E é óbvio que a gente vai se frustrar. Primeiro porque a gente não vai receber tudo que a gente quer de uma única pessoa, nem a gente vai conseguir dar tudo o que a gente precisa para suprir a necessidade daquela pessoa. Então, me abriu um pouco essa avenida de pensamento de que a gente precisa amar, cuidar e nutrir nosso relacionamento, mas a gente também precisa ativamente fazer isso com outros relacionamentos na nossa vida. E a amizade, por exemplo, é um pilar muito importante. Você precisa, sei lá, às vezes até a gente vai tentar marcar um encontro de amigas e falar, putz, na sexta-feira à noite é difícil, porque é o horário nobre do relacionamento. Mas qual horário nobre não é qual horário do relacionamento não é um horário nobre nessa construção que a gente cresceu ouvindo? Que é assim, é a alma gêmea, é a tampa da panela, é com quem você vai querer fazer tudo. E se não for isso, alerta. Será que é essa pessoa mesmo? Porque a gente tira também a nuance, a gente tira, ou é perfeito ou não é, ou funciona tudo, ou você deve partir para outra, assim. Então, ler esse livro, que tem esse nome meio estranho, foi muito bom para mim. A capa também é meio estranha, mas Sexo no Cativeiro de Esther Perel, eu acho que ela trouxe, assim, e a gente ficou um pouco obcecada por ela, assim, ela trouxe essa descentralização. A gente precisa se nutrir das relações, não esperando que a relação romântica dê tudo pra gente, porque a receita é frustração. E eu acho, inclusive, que não tem ninguém que tenha tudo num relacionamento. Um relacionamento bom também não tem tudo. É porque realmente a gente morreu a nuance. Nuance não existe mais, já pode sair do dicionário Aurélio, porque assim, a gente simplesmente acha que ou a pessoa casou com o Rodrigo Hilbert, ou ela não tem que casar com mais ninguém, ou não existe meio termo, assim. E, gente, existem homens bem menos parecidos com o Rodrigo Hilbert na média. Eu acho que isso aí é chover de molhado. Deixa eu só fazer um parênteses, que esses dias me mandaram um vídeo de um podcast que tem a Fernanda Lima como apresentadora, o Terapira, em que ela recomenda a Contente. Ela fala, nossa, aprendo muito e gosto muito, e traz uma das discussões que a gente tem lá sobre adulto funcional para o podcast. E aí ela fala de Rodrigo Hilbert, e ela fala que sim, tem hora que ele cozinha pra ela, e aquilo ali é um tesão, assim, chega final de semana, ela não precisa pensar em comida. Tá lá, Rodrigo Hilbert, ele entrega a Rodrigo Hilbertização dele próprio. Então é o Terapira. Ouçam, e muito obrigada por citarem a Contente, a gente fica muito feliz com isso, porque os mundos vão se misturando e mais gente vai conhecendo. Obrigada, Fernanda Lima. Um beijo, Fernanda Lima, que tá ouvindo. Essa aqui eu tenho fé que tá ouvindo. Mas eu acho que o que aconteceu é que, respondendo a pergunta que eu fiz, que eu também não tenho as respostas, mas que é o amor romântico, o flerte, o sexo, o casual, sempre foram muito heteronormativos, mas mais que isso, sempre foram muito, essa palavra tenebrosa, machos centrados. Essa é a realidade. Então, tudo ao redor da construção de um relacionamento bom precisa estar melhor para os homens. Tem que estar bom para ele. Se tiver bom para ele, quem sabe sobra aí alguma coisa para você. É assim, o bom para a mulher num relacionamento é o que sobra depois que o homem está muito satisfeito. Se ele estiver muito satisfeito sexualmente, se ele estiver muito satisfeito sexualmente, se ele estiver muito... Eu falei sexualmente 2 vezes, olha o ato falho. Se ele estiver muito satisfeito em muitas instâncias da vida, financeiramente, sexualmente, talvez sobre para ele ser um bom companheiro para você. Isso é muito triste, mas a gente se acostumou com décadas de relacionamentos que eram assim. Que são homens muito satisfeitos
entregando uma decência mínima ali, por trás da serra, quem sabe. E as mulheres assim, meu Deus, ele entrega uma decência mínima, que bom, que maravilha. E eu acho que o que a gente tem acompanhado nos últimos anos, pelo menos eu vejo isso das mulheres da minha faixa etária, mas também de meninas mais jovens, que eu não vou estar aceitando o seu mínimo, sua mínima decência. Por que eu tenho 8 pós-graduação, 3 mestrado, ganho 2 dígitos para frente da vírgula, eu vou estar aguentando você que só não grita comigo. Olha como ele é incrível. Ele só não é ciumento. Ele só não... Gente, isso é o Hello, isso é o básico. Então eu acho que o que a gente foi vendo foi tipo... O que é o básico tem mudado, isso é muito poderoso. Até porque, se o flerte, e aí serve inclusive para relações, qualquer relação que você se envolva com homem, então mulheres bissexuais, homens gays, se o flerte, o sexo, a relação é muito macho-centrada, as regras são feitas por este macho aí. E spoiler, a regra da maioria deles é não há regras, ou só há regras para você. Só há regras para a parte, para o polo passivo, para a parte mulher, para a parte que ele vai definir, que é a mulher ali, né, no caso de relações que não são hétero, ou que deveriam definir, deveriam reproduzir esse papel de gênero feminino. Isso é muito perigoso, isso coloca mulheres hétero, mulheres bissexuais, homens gays, em outras instâncias, né, em situações muito complicadas, em situações de sofrimento mesmo, assim. E eu acho que o que aconteceu a gente não vai mais pegar o sofrimento e ficar moldando ele até ele ficar mais tragável. Não é assim, chegue pronto. Eu acho que é chegue pronto para algumas pessoas, mas assim, chegue pelo menos com muita vontade de se aprontar, porque eu não vou ficar aprontando você, não. Afinal, você é um adulto, e a gente tem um post sobre isso, sobre não pegar homem hétero para criar uma relação, porque, né, pessoas adultas se relacionam com outras pessoas adultas. Então, eu acho que a coisa mais importante quando as pessoas falam amor romântico morreu, eu acho que o amor romântico, em muitas bolhas, parou de aceitar o básico. A régua do que era o básico foi para cima e trate você de ir para cima também. Porque é isso, o que eu vejo também de meninas mais jovens, sobretudo, eu vejo isso muito na geração da minha irmã, que são meninas ali que estão chegando agora nos 20 anos, ou estão ficando de maior agora, que é assim, eu quero alguém que eu consiga me manter bem e feliz do lado dessa pessoa. E se for um homem, ok. Não é eu quero um homem e a partir daqui eu vou caçando. Parece que realmente, sem querer parecer a tiazona, mas parece que geralmente a geração alfa, as meninas mais jovens, tem um espectro de sexualidade mais amplo. Não acho que seja cura hétero nem nada. Eu acho que, assim, é um espectro mais amplo, que é se essa pessoa não está, se esse gênero, ou a maior parte dos representantes desse gênero, não está entregando o mínimo, eu não vou sacrificar minha juventude, minha felicidade, minha energia vital para ensinar essa pessoa a ser um ser humano decente. Então, eu vou expandir a minha ideia de amor romântico, a minha ideia de sexo, a minha ideia de flerte. Eu acho isso incrível e revolucionário. E a gente está passando por um momento com uma representatividade de mulheres plenas muito boa, né? Se antes o que a gente tinha de um lado, uma mulher num relacionamento e do outro a tia doida dos gatos, né? Aquele retrato que assim... Isso venceu, né? Essa é uma coisa que não consegue nem mais conectar. Então, a gente consegue ver mulheres em todas as idades, em relacionamentos ou não, vivendo vidas muito plenas e se ancorando em muito mais bases. Essa fala da Esther Perel, eu me lembro quando eu estava passando por um divórcio, e aí dá aquela sensação, né? Perdi o chão. E aí, se a gente for pensar nessa ideia de perder o chão, você perde o chão quando uma parte da sua vida sai, se você tá num bipé, né? Agora, se você está ancorada numa teia maior, então você tem um relacionamento, mas você tem amizade, você tem interesses, você tem trabalho, você tem o seu autocuidado,
você tem a sua comunidade, não perde-se chão com isso. Fica-se triste, né? Vive-se um luto, muitas vezes teórico. Eu vejo muitas mulheres, mas é muita mesmo, vivendo lutos de relacionamentos que estão muito longe da realidade, mas que existiam somente no campo das ideias, no retrato, microcenas que eram sim muito bonitas. É muito legal, né? Você vê o retratinho, a familhucha, a coisa mais composta. Eu acho que isso a gente ainda tem um chão para construir de outras, em outras bases. Se outras bases me ancoram, como que a gente pode levar o tipo de ancoragem que um relacionamento amoroso nos oferece? Porque aí esse é o único momento aqui que eu vou defender esse formato, porque é um formato a custo das mulheres. É preciso ser dito isso, essencialmente a custo das mulheres. Mas é um all-in, né? É um tamo junto. Você já parte do pressuposto que vocês estão... Vai viajar? Tá junto. Vai fazer tal coisa? É junto. Você tem que comunicar ser separado. Não quero mais viver isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vivo brincando com as minhas amigas que eu gostaria de ter uma cláusula de obrigá-las a fazer coisas comigo. Eu não quero ficar sondando toda vez se ela quer ou não aquelas. Mas tem algo assim, planos de longo prazo, tem algumas coisas que ainda eu sinto que estão muito no campo do relacionamento amoroso, que eu acho uma pena, porque às vezes a gente vê mulheres embarcando em relacionamentos numa velocidade muito rápida, né, seja com homens ou com outras mulheres, já firmando compromissos, comprando imóvel, coisas assim, com pessoas que às vezes você nem conhece, e pessoas que você tem uma plena confiança, que sabe que vai cuidar de você ali, seja qual for, você ainda não dá espaço. Então eu acho que a gente ainda está num limiar, assim, de encontrar qual é esse tamo junto. E, na minha visão, o que mais se aproxima de um futuro, que é o que eu desejo, é um amor de amizade. Que a base dele é a amizade. O que eu nunca mais quero viver tem uma frase que muitos homens falam de um lugar muito passional, que é assim: eu não quero ser seu amigo. Gente, eu escuto isso. Achando que estão fazendo um grande mousse. Alguém avisa. Então você quer ser meu inimigo? Sai de perto de mim. É a única resposta. Sim. Garotos, caiam essa ficha. Tudo que a gente quer é um amigo. Porque um amigo, cara, um amigo gosta da outra pessoa. Um amigo quer o bem da outra pessoa. Mesmo que isso não faça tanto sentido para a tua narrativa naquela hora. Um amigo quer ver o outro brilhar, um amigo é altruísta. Então, enfim, hablei um monte. Entrem aí. Lu, te ouvindo também parte desse lugar que é: homens não querem ser encarados como amigos, não querem que esse relacionamento tenha como base uma amizade, porque eles acham que isso é o contrário do tesão, ou o contrário do sexo. Gente, queria abrir um parênteses, talvez abra uma neura na cabeça das pessoas agora, que é: se vocês soubessem a quantidade de amigos meus transando entre si, continuando amigos, vocês iam ficar embasbacados. Então, assim, só pra dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser amigo de uma pessoa não mata o seu tesão por ela. Mas uma coisa que eu tenho ficado muito feliz também com esse movimento é o seguinte: ser solteira deixou de ser uma ameaça. Mulheres eram muito ameaçadas com a narrativa de: você vai ficar pra titia, você vai ficar solteirona. Agora, se fala pra uma amiga minha: você vai ficar solteirona, tudo que ela quer ouvir, ela: ai, que delícia. Ela responde: nossa, que sabor. Quando? Me fala agora o dia, a data. Porque é isso, assim, eu acho que tem desmistificado cada vez mais essa ideia de que mulheres solteiras é igual ou é sinônimo de mulheres infelizes, sozinhas e infrutíferas, que foi uma coisa que a culpa cristã e, enfim, o patriarcado construiu na gente. E a gente também tem começado a entender
que muitas vezes mulheres em relacionamento, sobretudo em relacionamento com homens, estão sim sozinhas. É perfeitamente possível fazer tudo junto e se sentir absolutamente sozinho e miserável. Converse com qualquer mulher da sua família que você vai descobrir isso. Converse com qualquer amiga sua num casamento de muitos anos que você não sabe muito sobre aquele casamento, você vai descobrir isso. E aí, óbvio, eu tô fazendo esse disclaimer do tipo, eu sei que não é fácil ter essas conversas, você não vai chegar pra sua mãe e falar, você foi infeliz, né? 20 anos de é meio foda, ninguém vai chegar assim. Porque às vezes a pessoa tem, relacionamentos também não são só flores, né? Não é só mamão com açúcar, tem momentos difíceis, tem períodos de solidão, períodos de plenitude. Mas a gente, como mulher, historicamente foi sendo ensinada que a solidão é o estado das coisas. Sorte sua se tiver 2 anos bem felizes ali, quando seu menino nascer no início, vai ficar muito legal, ou não. Então, assim, acho que a gente também vai desmistificando isso, sabe? O estereótipo da solteira como uma maldição e o estereótipo da casada como uma bênção. Acho que a gente tem descoberto que as coisas se entrelaçam muito mais do que contaram pra gente nos contos de fadas. Falando da nuance mesmo, né? Mas ao mesmo tempo eu queria trazer uma questão aqui para perguntar para vocês, que é, eu vejo em algumas situações com as amigas, por exemplo, que assim, uma dificuldade muito grande de conseguir estabelecer uma relação, para além de uma ficada e tal. É quase como se, assim, estivéssemos vivendo nesse momento dos aplicativos, então existia uma oferta em excesso de pessoas, aquele cardápio de gente, mas existe também uma dificuldade muito grande da gente lidar com qualquer fricção. Primeiro porque é isso, assim, a pessoa ela já se define, ela bota as fotos, ela diz o que ela gosta e o que não gosta, então já tem um filtro. É meio assim, se a pessoa não gosta da mesma série que eu, ai que saco, não quero. A gente tá tão numa cultura da conveniência que, será que a gente está tratando as pessoas também quase algoritmicamente? A gente espera que esse grande encontro que antes acontecia, estou aqui no supermercado, esbarrei em alguém, nossa, uau, que lindo. A gente talvez transferiu essa síndrome de comédia romântica para as relações, e aí a gente se ilude na ideia de que existe um excesso de oferta, e aí tá todo mundo nessa, e aí na hora de começar a conhecer o outro, a gente tem uma baixa tolerância para o que não combina. Eu vejo um pouco isso em relação a, tipo, amigos trazem um pouco isso, e eu queria entender se a gente tá comprando essa conveniência, inclusive a conveniência de ficar só, porque é muito gostoso ficar sozinho, é muito confortável. Você pede lá sua comidinha que você quer, você assiste o que você quer, você não conversa, você não é questionado, é muito fácil, a partir, né, de um privilégio, você construir uma vida boa para você. Inclusive, se essa vida for rica de relacionamentos de amizade, de trabalho e de uma nutrição mesmo que você aprendeu a se dar. Porque estar com o outro também é desconfortável. Estar com o outro é estar no embate. E várias vezes a gente lê o embate como fracasso, como, então não era para ser. Mas cada vez que o tempo vai passando, eu percebo que a relação que se sustenta é a relação que se olha e se revê e que banca o desconforto do desencontro, inclusive, da discordância. Então, o que é que vocês acham? Assim? Vocês acham que a gente está buscando essa conveniência, inclusive nas relações, e com muita dificuldade de conversar quando aparece conflito? Eu sinto que a gente está... É um momento de mundo para as relações muito complexo, porque a gente decidiu colocar uma lupa e analisar tudo. E quando eu falo a gente, eu tô até bem falando de nós três, né? Como empresa, assim, eu acho que a gente já tinha essas características antes, isso nos une, que é ficar muito atenta aos movimentos culturais e como isso impacta a nossa vida. Olhar para algo, seja lá o que for, tão atentamente, não passa batido, né? Você vê, olhar com olhos de ver, né? Você vê muita coisa. Então, eu sinto que antes
ao buscarmos um relacionamento, a gente tinha um ideal teórico, e aí parece que não era nem duas pessoas uma olhando para a outra, era duas pessoas olhando para esse lugar, e aí a gente vai caminhando para chegar nesse lugar. E aí, assim, veio um incômodo, outro, dá para varrer por baixo do tapete em prol desse retrato final. Só que parece que esse retrato final ruiu. Que não é que a gente olha à nossa volta e as pessoas que estão em relacionamento estão vivendo um Shangri-La, né? Tem muita dor em todos os campos, dos solteiros e dos casados. Então, parece que nessa fase agora é meio cada um por si, salve-se quem puder, cada um por si. Eu me lembro, nesse período, assim, pós-divórcio, ao começar a me relacionar de novo, pensar como que eu quero fazer agora. E foi muito, eu achei um baita privilégio poder revisitar esse lugar. Como é que eu quero fazer? E aí entra num buraco tão mais profundo que para mim não é só assim como eu quero fazer relacionamentos amorosos, é como eu quero me relacionar. Eu entendi, por exemplo, para mim, que tem que ser na base da honestidade. E às vezes a honestidade parece um idioma que é meio assim, ai, a pessoa tá falando a verdade, socorro! Cadê aquele pacto coletivo da gente fazer um joguinho? Sabe? Você é louca? Você tá descumprindo as regras. Mas, gente, o babado é fortíssimo, tá? Se você age e fala de acordo com o que você quer e você deixa de querer. Então, eu me sinto em um letramento relacional, que eu abandono essas ideias do amor romântico que só serviam, né, ao patriarcado, aos homens. Estou muito impactada com a frase que você falou, Ilana, que as mulheres resta só o que sobra depois deles já estarem bem satisfeitos, né? Então, se não é isso que a gente quer, a gente tem que buscar uma outra visão. Eu me sinto ainda tentando construir essa visão para achar qual é o trilho. Mas uma coisa eu tenho certa, que é por meio da verdade. A gente fez uma publicação recentemente, que foi até o que puxou esse episódio aqui, que era 7 sinais que ele ou ela não estão afim. E aí, gente, para vias de conteúdo, generaliza-se, né? É difícil um carrossel estar munido de complexidade, profundidade e consideração de contextos. A gente espera que a audiência entenda isso. Mas eu lembro que um dos comentários foi que alegria não fazer mais parte desse rolê do amor romântico. E aí eu me vi um pouco naquele comentário, porque assim, hoje em dia, por abraçar essa ideia da honestidade, não existe mais tal coisa como ghosting, como, sei lá, não sei nem as siglas. Conversa-se, pergunta-se, sabe? E aí as respostas vêm, talvez não sejam as que você queira ouvir, mas eu sempre acho que a verdade é o melhor presente que alguém pode te oferecer. Eu só não sei por que a gente usa ghosting quando o Brasil tem dá um perdido, dá um chato sumiço. Gente, a minha única reclamação com esses termos é que a gente tem que abrasileirar. Brincadeiras à parte, eu acho que tem uma coisa chamada, na sociologia, chamada teoria da mola. E aí eu acho que ela é... Nossa, eu quero inclusive escrever sobre isso com foco de relacionamento na Contente, que é a teoria da mola, como o nome diz, parece um grande mousse, mas é uma coisa bem simples, que é quando uma mola está sofrendo muita pressão para um lado e você solta ela de vez, o que acontece é que ela vai para o extremo oposto. Então, eu acho que a cultura da conveniência que a Dani falou, essa angústia da Luísa com os termos, que, na real, conversas honestas substituiriam, vem muito desse lugar de que, por muito tempo, as pessoas que estavam ali na prateleira do afeto para serem escolhidas
por homens, enfim, para serem escolhidas, ficaram, né, do lado que é oprimido dessa mola. Oprimido no sentido primitivo da palavra opressão mesmo, violência, exploração sexual, abuso, blá, 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 gaslighting, qualquer outra coisa. E agora, não é que a gente foi liberta, queria muito que esse episódio fosse lançado nesse 2075, em que isso já é uma realidade, o matriarcado é uma realidade, a gente não foi liberta, mas ao mesmo tempo a gente teve pequenos avanços. Então, ao invés dessa mola fazer assim, ela está fazendo e voltando e indo. E nesse meio termo, essa mola está incluída, a gente tem que assistir esse episódio, porque eu sinto que esse raciocínio só vai ser entendível se ver minhas mãos gesticulando. Essa mola está inundada nessa cultura que tem telas, que tem a lógica do match, que é assim, você tem que combinar tudo. Ai, eu gosto de atividade física, ele também gosta de atividade física, eu seleciono meus livros no Letterboxd, ele também, né? Tem que ser o perfeitinho, porque isso lhe dá a ideia que vai encaixar. Porque é como o algoritmo funciona. Só que aí, meu bem, spoiler, seres humanos são muito mais complexos que algoritmos. Assim, a OpenAI e os demais vão ter que comer muito feijão com arroz para tentar reproduzir o mínimo da nossa complexidade. Não tem, às vezes, sim. Às vezes você vai se atrair pelos opostos mesmo, às vezes por pessoas muito parecidas mesmo. Mas aí eu acho que se criou o fato de essa junção, né? A gente tá reprimido na mola, saindo um pouquinho dessa repressão agora, junto com essa cultura da conveniência, talvez tenha feito a gente ficar acomodado assim mesmo, sabe? Do tipo, cara, eu não tenho energia, eu vou ter energia para dar chance pro diferente, e aí se eu sou mulher, esse diferente ainda pode me lascar daqui a pouco, tipo, são muitos riscos, assim. Eu acho que um ponto de equilíbrio a gente não pode perder o diálogo por conta dos riscos. Sobretudo, né, mulheres heterossexuais, assim, que estrito senso heterossexuais, sem ser essas que experimentam outros espectros do mundo, outros sabores. Mas se você é estrito senso heterossexual, cara, você vai ter que construir sua comunidade, sua rede de apoio. Todo mundo vai ter, mas você em especial vai ter muito que construir isso e entender que, de novo, não é um problema individual seu não achar essa tampa da panela e sempre estar em fenômenos de ghosting, love bombing, gaslighting, sei lá mais quantos termos gringos. É uma questão que todas nós que nos relacionamos com homens estamos sujeitas, e todas nós que nos relacionamos com outros seres humanos diferentes estamos sujeitas também a algum grau. Então eu acho que abolir a conversa não é um caminho, com certeza não é um caminho, e entender que a gente vai sim ter que construir esses outros supressores de afeto que não estejam numa figura. Porque aí, beleza, não tá no homem. Também não bote isso nas costas de outra mulher, não. É pesado demais. Entendeu? Você vai experimentar pela primeira vez um relacionamento sáfico na sua vida. Você vai botar todas essas expectativas em cima de outra mulher? Eu também não acho justo, entendeu? Então eu acho que a gente vai ter que ir construindo juntas, assim. É muito esse caminho, né, da gente ficar com as questões. Esse podcast aqui, ele tem uma estrutura em que a gente coloca o elefante na sala e a gente fica com as questões e tenta encontrar saídas. E para mim o que fica dessa conversa a gente tende a achar que a grama do vizinho é mais verde, a gente já entendeu que ela é photoshopada. A gente tende a achar que existe o relacionamento perfeito. Quantos relacionamentos perfeitos a gente já viu acompanhando, que assim, era aquele casal que você falava, nossa, vai ficar junto pra sempre, eles têm toda a sintonia. Do nada eles se separam. Tipo, as histórias, elas têm muito mais nuance e muito mais profundidade do que a gente consegue observar, inclusive quando a gente é íntimo daquele casal e tudo mais. Então, o que fica pra mim desse episódio a gente precisa abraçar a ideia de que se relacionar é difícil demais, que vai ter embate, que vai ter ajuste, que vai ter hora que você vai pensar, melhor seria ir para outro canto, tem hora que você vai falar, ainda bem que eu tenho o que eu tenho, e que isso faz parte, mas quanto mais a gente conseguir ter conversas sobre isso, mais a gente vai se relacionar de um lugar de honestidade mesmo. Então, é isso, contra o ghosting, contra o chá de sumiço, conversa. Mas não vai ter saída, e talvez seja essa a conclusão de todos os nossos episódios até aqui. A gente tem que ficar com as questões, conversar, botar na mesa e não achar que é fácil. Nada é fácil. Acho que só ser uma criança muito amada e cuidada que deve ser fácil, mas até essa criança pode ter questões. Então, abraçar que é complexo e dizer, beleza, eu quero entender o que eu quero a partir desse assunto.
E uma coisa que eu acho muito positiva desse caos todo é também a descentralização dessa importância do relacionamento em dupla, né? Assim, a minha mãe, ela tem uma história que com 11 anos, ela é filha mais jovem de 3 irmãos, então os irmãos dela chegavam a ser 20 anos mais velhos que ela, e ela com 11 anos vendo ali as dinâmicas de relacionamento, ela falou pro meu avô que nunca ia se casar, e assim ela fez. Então eu já venho de uma linhagem que é atípica, né? E quando eu penso no mundo que a minha mãe viveu a partir dessa escolha que ela teve, é um mundo muito diferente que eu encontro. Eu não encontro pressão por não estar com alguém, a não ser, sei lá, se eu estiver meio down e vejo um filme lindo, eu não sei nem mais, assim. Eu sinto falta de coisas, de atitudes e não de uma caixinha que antes era muito pré-estabelecida. E essa descentralização, assim, tem aberto espaço para nutrir coisas, porque um relacionamento, gente, ele toma tempo, né? É impressionante o tempo que toma ali de dedicação ali para o outro. Vários ganhos também a partir disso, mas uma ausência de tempos, assim, de estudar, de fazer nada, de ler, de se cuidar e montar uma vida que é cheia de bases que são muito simbólicas para você. Então, eu não acho todo ruim. Eu acho que só o capitalismo acha ruim, assim, né? Essa ideia, né, de, se as pessoas não se casarem mais, então vai ter mais filhos, a gente precisa de mão de obra. Mas eu não tenho mais essa visão de que se não for desse jeito não vai ser bom. Eu vejo vidas muito positivas à minha volta, de vários formatos, vários tipos de relações. E eu acho isso muito positivo. É importante também a gente lembrar que as experiências são muito diversas, né? Que uma vida sem um relacionamento padrão, ela não necessariamente tem faltas, né? De sexo, de afeto, de amor, de parceria. Esses copinhos podem estar muito bem preenchidos, né? Então, acho também dá para fazer do seu jeito, enquanto tá todo mundo muito confuso. Se a gente parar para pensar qual é o efeito a Daniela às vezes brinca comigo, porque eu sou muito offliner. E aí ela fala, vai conhecer gente como? Na farmácia? Porque assim, não baixa um aplicativo. Não, sabe? Mas assim, as poucas experiências que eu tive de brincar com a coisa do cardápio, gente, se é difícil escolher uma comida e uma série para assistir, você ficar vendo ali igual carta de baralho, homem, 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 juro para vocês, para mim é uma versão parecida de um pesadelo. Eu lembro do assim, o primeiro dia que eu fiz a coisa, vai para lá, vai para cá, primeiro que dá um pânico se você erra o lado. Eu sou nesse nível de analógica, não sei nem para que lado você tem que arrastar, se você quer ou se você não quer. Mas eu lembro que eu fiquei com esse meu pesadelo, assim, já não tá muito fácil gostar de homem, você ficar vendo em tanta quantidade assim, não recomendo. Isso mexe com a cabeça da gente, né? A galera tá indo pro IA. Porque ali eu vou encontrar alguém que vai falar, nossa, que ideia brilhante, que sagacidade. E você não precisa dar nada pro outro, né? Você só é suprido. Então, nós estamos no meio de um redemoinho que é babado,
Muita gente fala, né? Quem achou, já achou. Quem não achou, boa sorte. Mas enquanto a gente se sacode, tem muita vida, tem muita coisa legal, tem muito espaço de experimentação e tem um letramento de pelo menos o que você não quer mais. E você saber isso já é muita coisa. Então é isso, gente. Eu acho que a gente tem mais questões do que respostas. Leve aí para o seu parceiro, para a sua parceira, já para ter aquela DR bem gostosinha da semana. Comenta aqui nos comentários do Spotify. Spotify tem comentários, então você pode hablar. A gente quer saber qual a sua treta atual do relacionamento, se você tem ou não descentralizado o amor romântico da sua vida, o que isso tem trazido de bom, o que isso não tem trazido de bom, enfim. Hablem bastante e é isso. Até a próxima. É sempre uma honra estar em companhia de vocês, solteiras, casadas, contenters. Um beijo, até a próxima. Um beijo, gente, e não deixe de mandar esse episódio para alguém que você acha que precisa ouvir. Exatamente, que a gente sirva de puxa-conversa, enfim, que ilumine os caminhos por aí, sejam qual for. Um beijo, até a próxima.